Circular este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto Aleiro Turbo. Hoje a gente vai mergulhar no caderno 2, que trata da economia colonial, do Forte Príncipe da Beira e dos ciclos econômicos iniciais da região. Se prepare porque vamos fazer uma viagem para a Amazônia do século XVIII, um lugar que era palco de um verdadeiro jogo de xadrez entre os impérios de Portugal e Espanha. É isso mesmo. E o nosso objetivo hoje é ir um pouco além das datas e dos nomes, sabe? A gente quer entender a história por trás da formação das fronteiras do Brasil. Por que Portugal investiria tanto dinheiro, tantas vidas para construir uma fortaleza gigantesca assim, no meio do nada? E como é que essa ocupação toda se sustentava? É uma história de ambição, de engenharia e de poder, que definiu o mapa que a gente conhece hoje. Certo, então vamos começar pelo tabuleiro desse jogo. O ponto central de tudo, como aponta o professor Lessa, é o Vale do Guaporé. De um lado do rio, na margem direita, onde hoje é Rondônia, tínhamos os portugueses avançando. Do outro lado, margem esquerda, hoje Bolívia, ali estavam os espanhóis, com as famosas missões jesuíticas de Mojos e Chiquitos. Era uma fronteira quente, né? Uma verdadeira linha de tensão entre dois impérios. Totalmente. E o que estava em jogo ali? O que estava em jogo não era pouca coisa. O porquê dessa disputa é a chave de tudo. A coroa portuguesa não estava brigando por um pedaço qualquer de selva. A região do Guaporé era, na verdade, um escudo, uma zona de proteção. Proteção para quê? Para as riquíssimas minas de ouro de Cuiabá e Mato Grosso. Elas eram o coração financeiro da colônia naquele momento, sabe? Perder o controle do Guaporé significava, assim, deixar a porta do cofre aberta para os espanhóis. Isso levanta uma pergunta que parece simples, mas é fundamental. Como um reino europeu, a milhares de quilômetros de distância, prova que um território vasto, selvagem e praticamente inexplorado é seu? Não dá para colocar uma cerca, certo? Exato. E a resposta de Portugal foi brilhante e ousada. Eles jogaram uma cartada que, basicamente virou a mesa da diplomacia. Em vez de se prenderem a tratados antigos, tipo de Tordesilhas, que já ninguém respeitava muito, eles invocaram um princípio novo que veio do Tratado de Madrid de 1750, o Ut Possidetis. Que em bom português significa o quê? Significa a terra é de quem a ocupa. Simples assim. Na prática, Portugal estava dizendo: olha, o mapa antigo não importa mais, o que importa é quem tem gente, canhão e cidade no lugar. E para transformar essa ideia em fato, eles agiram. Agiram! Em 1752, o primeiro governador da recém-criada capitania de Mato Grosso, Dom Antônio Rolim de Moura, foi enviado com uma missão bem clara: fincar a bandeira portuguesa no chão. E ele fez isso fundando a capital, Vila Bela da Santíssima Trindade. Pela descrição, não era um vilarejo qualquer. Era uma cidade planejada. Exato. A capital da capitania, construída ali às margens do Guapolé, praticamente na varanda dos espanhóis. Uma declaração de poder em forma de cidade. Uma provocação calculada. Portugal não estava mais pedindo licença, né? Não, estava tomando posse, estava redesenhando o mapa do Brasil, com cidades e fortes, não com tinta no papel. Vila Bela foi o primeiro grande movimento nesse tabuleiro de xadrez. Ok, então Portugal já tinha uma capital na fronteira, uma declaração de intenções. Mas uma cidade é vulnerável. Para realmente controlar o território e proteger o ouro, eles precisavam de uma arma. Uma fortaleza que gritasse: este lugar é nosso. E é aí que entra a história do Forte Príncipe da Beira. Mas ela não começa com glória, não. Começa com um erro de cálculo, assim, monumental. Um erro? Um erro que custou caro. O tal Rolim de Moura, o mesmo que fundou Vila Bela, construiu um primeiro forte em 1760. O Forte de Nossa Senhora da Conceição. A ideia era ótima, mas a execução foi um desastre. Que tipo de desastre? Primeiro, os materiais. Fizeram um forte de madeira e taipa. No meio da Amazônia? Imagina! A umidade, a chuva, os insetos. A estrutura apodrecia muito rápido. Mas o pior mesmo foi a localização. Construíram o forte numa área de várzea. Não. O rio Guaporé inundava o lugar religiosamente todo o ano.
Basicamente, a cada cheia, o forte corria o risco de ser levado pela água. Que desastre de planejamento. É incrível pensar que eles mandaram gente e recursos para construir algo que a própria natureza destruía todo ano. Isso deve ter sido uma humilhação para a coroa. Foi uma lição brutal, e a resposta veio na forma de um novo governador, Dom Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Ele chegou com a missão de fazer direito. A Ordem de Lisboa era clara: construir algo que durasse para sempre. Um símbolo inquestionável do poder português. E assim, em 20 de junho de 1776, foi lançada a pedra fundamental do Real Forte Príncipe da Beira. E aqui a escala é outra, certo? Porque quando a gente pensa num forte na selva, a gente imagina uma cerca de madeira, uma paliçada. Mas o que você está descrevendo soa como um castelo medieval europeu. É por aí mesmo. Como eles conseguiram construir algo com muralhas de pedra e um fosso no meio da Amazônia no século XVIII? A logística disso é... Impressionante. A logística era um pesadelo, mas a engenharia era a mais avançada da época. O projeto foi de um italiano a serviço de Portugal, Domingos Sambucetti. Ele usou o chamado estilo Vauban, com o formato de estrela, de 4 pontas. Uma estrela? Por quê? Cada ponta é um baluarte, projetado para que os canhões pudessem cobrir todos os ângulos, sabe? Eliminando pontos cegos. Era uma verdadeira máquina de guerra. Me ajuda a visualizar isso. As muralhas eram feitas de quê? Uma rocha de laterita, avermelhada e super resistente, que eles tiravam dali mesmo. As muralhas tinham 10 metros de altura. 10 metros? E cercadas por um fosso que podia ser inundado com a água do Guaporé. No topo, dezenas de canhões de bronze. Os 4 baluartes, aliás, tinham nomes de santos: Conceição, Santa Bárbara, Santo Antônio e São José. Era uma fortaleza feita para impressionar e para durar. Espera um pouco. Eles construíram essa fortaleza gigantesca, uma das maiores obras de engenharia do Brasil colônia, no meio da Amazônia, só para intimidar? Nunca houve uma grande batalha, um cerco, nada disso? É uma ótima observação e toca no ponto central da estratégia militar da época: a dissuasão. O Real Forte Príncipe da Beira quase não disparou um tiro em combate real. Sua maior arma era a sua própria existência. Ele era a sentinela do Guaporé. A presença dele ali era uma mensagem clara para os espanhóis: nem pensem em avançar. Ameaça implícita? Exato. Ele garantia a soberania, protegia a Rota do Ouro e pacificava a fronteira pelo medo. E funcionou. Perfeitamente. Mas essa grandiosidade toda tem um lado sombrio que a gente precisa falar. Quem de fato ergueu essas muralhas de 10 metros de altura no meio da selva? Essa é a parte trágica da história, né? A mão de obra foi, em sua imensa maioria, de indígenas submetidos a trabalho forçado e também de negros escravizados trazidos de outras partes da colônia. A construção do forte foi um empreendimento movido a suor e sangue. E essa opressão toda gerou resistência, imagino eu. Sem dúvida. E aqui a gente tem uma ironia poderosa, não é? No mesmo lugar, você tem o símbolo máximo do poder e da opressão do Estado, o forte, e, a poucos quilômetros, o símbolo máximo da resistência a esse mesmo poder. Que seria? Na mesma região do Guaporé, existe o quilombo do Piolho ou Quariterê, um dos maiores e mais organizados do Brasil colônia, liderado pela lendária Rainha Teresa de Benguela. A história aconteceu dos 2 lados daquele rio. Ok, então temos a disputa geopolítica, a construção monumental, mas a pergunta que não quer calar é: quem pagou por tudo isso? Uma operação militar e administrativa desse tamanho, no meio da Amazônia, devia custar uma fortuna. De onde vinha o dinheiro? Excelente pergunta, porque a resposta desmonta uma das ideias mais comuns que se tem sobre a Amazônia. Muita gente associa a região automaticamente à borracha. Ah, sim. Mas é um erro de cronologia. O ciclo da borracha é uma história lá do final do século XIX, começo do XX. No século XVIII, a economia que sustentava tudo isso girava em torno de 2 coisas principais. Ouro era a primeira, imagino. A febre do momento. Exatamente. O ouro foi o gatilho de toda essa ocupação.
O ouro descoberto em Cuiabá e depois no próprio Vale do Guaporé era o grande prêmio. A rota fluvial Guaporé-Mamoré-Madeira era a artéria logística por onde essa riqueza escoava até Belém e de lá para os cofres de Portugal. Proteger essa rota era a prioridade número 1. Com certeza. O ouro era o grande prêmio, claro. Mas uma operação militar e civil desse tamanho não vive só de mineração. O que mais sustentava essa gente toda no meio do nada? A resposta é a outra grande riqueza da Amazônia na época, algo com um nome curioso: as drogas do sertão. Drogas do sertão. Não tem nada a ver com narcóticos, claro. Era o nome que os portugueses davam para as especiarias nativas da floresta. Cacau selvagem, cravo, canela, salsa-parrilha, baunilha. Esses produtos, coletados na mata, tinham um valor altíssimo na Europa e formavam o segundo pilar da economia. E para alimentar toda essa gente nos fortes e vilas, eles também precisavam de agricultura, certo? Sim, uma agricultura de subsistência, baseada principalmente em mandioca e milho, era essencial para o dia a dia. E a base de trabalho para todas essas frentes, mineração, extrativismo das drogas do sertão, agricultura e a própria construção do forte, Para a mesma pessoa. era a mesma. A mão de obra é escravizada, tanto de africanos quanto de indígenas. E o governo português só assistia a tudo isso ou controlava com mão de ferro? Controlava, com mão de ferro. O Marquês de Pombal, o homem forte de Portugal na época, criou um instrumento para isso: a Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. O que era isso? Era uma empresa estatal com monopólio sobre todo o comércio da região. O objetivo era maximizar os lucros para a coroa, combater o contrabando com os espanhóis e garantir que a ocupação do Guaporé fosse um projeto de Estado, não uma aventura de colonos. Ok, então vamos amarrar tudo isso. A história é complexa, cheia de detalhes. Se a gente pudesse resumir essa saga toda em 3 grandes ideias, como o professor Lessa faz no fichamento, quais seriam? Acho que a primeira é a geopolítica, a briga de gigantes, Portugal contra Espanha no Vale do Guaporé e Vila Bela como marco dessa presença portuguesa. Certo. A segunda é o Forte Príncipe da Beira, a construção definitiva de 1776, ordenada por Dom Luís de Albuquerque para substituir o forte anterior. Um projeto de Sambucete, no estilo Vauban, com a função de defesa e soberania. E a terceira? E a terceira é a economia colonial, baseada nesse binômio ouro e drogas do sertão. E sustentada pela mão de obra escravizada, que por sua vez levou à formação de quilombos como o de Quariterê. E dentro dessa história, existem algumas armadilhas, né? Pegadinhas de prova que o material do professor Lessa aponta. A primeira, que já falamos, é a cronologia. É um erro clássico misturar o forte do século XVIII com o ciclo da borracha. Que só veio mais de 100 anos depois. Exato. Outro ponto de confusão é com os personagens. É bom deixar claro. Dom Antônio Rolim de Moura foi o pioneiro. Ele fundou Vila Bela e construiu o primeiro forte, o de madeira, que deu errado. E o forte de pedra. Quem veio depois e ordenou a construção do grande forte de pedra, o Príncipe da Beira, foi Dom Luís de Albuquerque. São 2 governadores diferentes, papéis distintos. E por último, um detalhe geográfico que pode pegar desprevenido. A rota de escoamento do ouro. Ah, sim. A sequência dos rios. Tinha uma sequência lógica, né? O ouro descia o rio Guaporé, que deságua no rio Mamoré, A junção dos dois forma o grandioso Rio Madeira. que por sua vez vai dar no rio Amazonas. Guaporé, Mamoré, Madeira. Inverter essa ordem é um detalhe pequeno, mas que muda todo o mapa. E é o tipo de detalhe que uma banca como a FGV adora cobrar. E para fechar esse ciclo histórico, depois de todo esse esforço, o que aconteceu com a região? A glória durou para sempre? Não, a história tem seus ciclos. Com o esgotamento do ouro no final do século XVIII e principalmente com a decisão de transferir a capital de Vila Bela para Cuiabá, em 1835, a região do Guaporé entrou num longo período de esquecimento, de estagnação. Ficou ali silenciosa, aguardando o próximo grande ciclo econômico, que seria, aí sim, o da borracha. E o forte? O Real Forte Príncipe da Beira permanece até hoje. É um monumento de pedra,
uma testemunha silenciosa da ambição geopolítica, da engenharia impressionante e do sacrifício humano que foi necessário para desenhar as fronteiras do Brasil. Ele é um pedaço da história construído para ser eterno, mesmo quando o mundo ao seu redor mudou completamente. Como reflexão final, fica uma provocação que o próprio nome da fortaleza nos dá. Real Forte Príncipe da Beira. Essa palavra, real, não está ali por acaso. Ela é uma assinatura. Indica que aquela não era uma obra qualquer de um governador local, mas sim um projeto direto da coroa portuguesa, financiado e ordenado pelo rei. Pensar nisso muda a nossa percepção sobre a importância estratégica que Portugal dava àquele pedaço de terra no coração da América do Sul. Não era uma aventura de colonos, era um projeto do Império. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto Alero Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, assim o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima! Até a próxima!